Certo. Bom, hoje a nossa aula de sociologia é para revisar alguns conceitos interessantes de definição do que é sociologia e do que estuda a sociologia, tá bom? E, obviamente, de quando essa ciência que estuda a sociedade surgiu, beleza? Bom, vamos lá. Para a gente poder começar a nossa conversa, é bom que a gente defina, né? Que a sociologia é uma ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que formam a sociedade. Então, no bem da verdade, ela é uma ciência que estuda a sociedade e a relação da sociedade com o indivíduo, tá bom? E isso é importante frisar. Por que ela é uma ciência, tá? Ela é uma ciência porque ela estuda a sociedade por meio da observação. Então ela se utiliza de uma metodologia científica, né, que tem como objeto de estudo essa sociedade. Tá? Ela não é pautada em achismos. Existem pesquisas, existem procedimentos que são feitos, né? Por mais que o objeto de estudo dessa ciência seja tão complicado como a sociedade, se é algo tão grande, né? Tão complexo, ela ainda assim tende-se ser uma ciência. E é justamente porque ela tem o que? Um procedimento, uma metodologia, né? Uma forma de como buscar essas respostas, né? De para que entenda-se ou para se entender essa sociedade. Bom, vamos pensar aqui num exemplo de estudo da sociologia. Não sei se vocês sabem, mas na década de 90, no início dos anos 2000, a gente teve uma ditadura da magreza no que diz respeito à estética, né? E que se tornou praticamente hegemônica. O que significa isso? Ficou difundida como um padrão a ser seguido. E principalmente, galera, por conta da comunicação e da imagem da magreza como sendo um símbolo. Né? Ela se tornou quase que uma obsessão de muitas das mulheres. Né? Mulheres altas e magras se tornaram meio que o padrão. Alcançar esse padrão torna-se um esforço de utilização de dietas malucas. Então a gente teve é, esse padrão como ideal das mulheres. E qual foi o resultado disso? A bulimia e a anorexia elas acabaram se tornando frequentes, né, no, na agenda das mulheres desse período. A sociologia ela vai tentar o quê? Esse é um dos exemplos de estudo da sociologia, tentar problematizar e entender as origens, né, de alguns efeitos sociais que ocorrem, né, que estão constantemente no nosso cotidiano. Esse é um exemplo, né, dentre os vários de objetos de estudo da sociologia. E quando a gente vai falar de sociologia, é inevitável que a gente faça justamente essa relação, o indivíduo, a história e a sociedade. Se a gente para pensar nos povos antigos, eles valorizavam muito a ideia de família. Né? Então, você vê, por exemplo, na Bíblia, né? Quem é você? Ah, eu sou fulano, filho de Cicrano. E muitas das vezes, além da família, da filiação, você colocava o local de origem. Ah, eu sou Cicrano, filho de Beltrano, da cidade de, sei lá, Carfanaum, sou de Nazaré. Então existe uma relação, né, de filiação, de família e de local de nascimento que é muito forte. Isso só para citar o caso da Bíblia, mas a gente vai perceber essa mesma noção em outras sociedades, né, no mundo antigo. A valorização do indivíduo enquanto ser único, ela não existia no mundo antigo, ela começa a existir no século XVI. Então você percebe, você não era você era uma soma de coisas, né? Você levava o nome da sua família, né? Você levava o local onde você nascia junto com você. Então você não era, antes do século XVI, vamos assim dizer, um indivíduo, né, que seria julgado pelas suas ações, pelo que você pensa e
principalmente sobre o que você é e suas escolhas, mas você era um ser que levava consigo todo um peso, né, da sua família e do local onde você nascia junto com você em qualquer lugar que você fosse. Olha que coisa interessante. E é interessante, pessoal, a gente notar que no século XVIII, com o desenvolvimento do capitalismo e com o pensamento liberal que vai ter digamos assim, uma influência forte da ideia de individualismo, você, make yourself, faça você mesmo, é, essa ideia do indivíduo e do individualismo é que vai se firmar ainda mais, tá? No século XIX, a sociedade capitalista estava consolidada e a composição do indivíduo passou a ser definida pela sua propriedade ou pela propriedade de bens, de dinheiro e ou sua força de trabalho. Então você começa a ter uma individualização do ser humano, diferente de como as coisas eram anteriormente a esse período. Então a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, mas principalmente a Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo dão essa noção do indivíduo, né? E é interessante, porque se a gente parar para pensar, a vida em sociedade ela é possível porque a gente fala a mesma língua, porque a gente é julgado pelas mesmas leis, a gente usa a mesma moeda e nós temos uma história e hábitos comuns. Isso dá um sentimento de pertencimento a esse grupo. No caso, no caso, a nação, né? Então, quando a gente pensa sobre essa perspectiva, a gente consegue fazer essa relação entre a sociedade que nós vivemos, né, e principalmente em relação ao indivíduo. Existe uma frase muito legal, uma ideia de que a sociedade não é um baile à fantasia, em que cada um pode mudar a máscara ou a fantasia a qualquer momento. Desde o nascimento, estamos presos a relações que foram estabelecidas antes de nós e que existem e se estruturam durante a nossa vida. E a sociologia tende a tentar entender justamente isso. Então, dentro dessa lógica, tomar uma decisão é algo individual e social ao mesmo tempo, sendo impossível separar esses planos. Vamos parar para pensar uma coisa: o que é certo e o que é errado? O que é certo e o que é errado é algo socialmente construído. Por exemplo, por que azul socialmente é uma cor ligada ao gênero masculino e por que rosa é uma cor socialmente ligada ao sexo feminino? Isso é uma construção. Então perceba que quando a gente escolhe alguma coisa, escolhe uma roupa de um bebê, uma menina, um bebezinho, uma menininha, como cor rosa. Isso é uma escolha que está toda contextualizada numa construção social. Então as nossas escolhas, o que é certo e o que é errado, está na nossa cabeça. Ele passa por uma aceitação da sociedade e dos valores aos quais nós estamos inseridos. Então nunca uma decisão do indivíduo ela está totalmente desconectada do todo, ou melhor dizendo, da sociedade, tá bom? É importante notar essa relação de mão dupla. O homem, ele obviamente, com as suas ações, ele pode interferir na sociedade e mudar a sociedade. Vários homens mudaram as sociedades às quais viveram. Jesus Cristo é um exemplo interessante, né? Ele modificou a forma das pessoas enxergarem o mundo? Óbvio que sim. Ele alterou costumes, mas ao mesmo tempo os costumes daquela sociedade tiveram peso sobre a vida dele. Ele foi crucificado justamente, né, sobre a culpa de não ter sido um exemplo, né? Porque ele violou costumes estabelecidos por aquela sociedade. Então você nota que existe um diálogo entre o indivíduo e entre a sociedade.
existem situações, e a sociologia ela vai estudar isso, que afetam o cotidiano das pessoas, desde problemas locais até acontecimentos globais. Por exemplo, vamos lembrar do World Trade Center, 11 de setembro. É um acontecimento global, né? Mas que, num primeiro momento, é algo que aconteceu em Nova York, mas teve repercussões e consequências em escala mundial. Então, alguns acontecimentos independentes da nossa vontade, ou seja, eu não queria que acontecesse, eu nem sei se aconteceu, mas mesmo eu não sabendo que aconteceu tal coisa, aquilo vai influenciar minha vida. Olha que coisa interessante. Quando o World Trade Center foi atacado, eu tive uma guerra contra o terrorismo. E isso automaticamente, mesmo se eu soubesse ou não desse evento, eu moro na floresta e eu preciso de gasolina porque eu ando de barco, eu preciso fazer a minha locomoção pelos rios e eu preciso de combustível. Eu fui impactado por esse acontecimento, porque o preço do combustível aumentou no mundo inteiro. Então, por mais que eu não assista televisão nem tenha acesso à internet, mas preciso da gasolina, o meu mundo foi impactado, eu querendo ou não, sabendo ou não daquele acontecimento. É interessante notar, pessoal, que o objetivo então da sociologia é estudar essas relações sociais, né? Essas interações, essas regras, esses valores e principalmente essa interação entre o indivíduo e a sociedade. Daí a sociologia então ela vai fornecer para a gente conceitos para analisar as questões sociais e individuais de um modo mais sistemático. Ela vai nos auxiliar nas formações de indivíduos que são críticos, que são capazes de analisar essas estruturas, a história e as construções desses valores. É importante notar também que todo conhecimento ele se desenvolve de forma social, né? E é justamente esse o foco de estudo da sociologia. E por último, é importante notar que cada período histórico é criado e discutido pelos indivíduos ou por classes. E muitas das vezes essas classes elas querem criar para uma organização social para manter normas, valores, tradições e para poder, obviamente, manter o poder desse grupo na sociedade ao seu tempo. Na maioria das sociedades, há indivíduos e grupos que estão no poder e defendem a forma como as coisas estão, né? A manutenção atual é algo importante e interessante para muitos desses grupos. E na perspectiva de compreensão dos fatos, é importante notar que a sociologia justamente vem problematizar isso, né? Bom, pessoal, essa é a aula de hoje sobre as origens da sociologia, né? E a gente espera que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente conversa. Estou à disposição. Muito obrigado.